Uma das maiores riquezas deste planeta. Os quase 7 milhões de quilômetros quadrados de floresta abrange o território de 9 países sul-americanos, possui recursos e riquezas naturais de causar inveja aos chamados países do primeiro mundo. Essa colossal floresta, cuja maior parte está localizada no Brasil, também esconde segredos, mistérios e lendas milenares que alimentam o imaginário popular. Uma dessas lendas é de Yacacor, uma suposta cidade subterrânea escondida na Mata Amazônica, entre as fronteiras do Brasil, Peru e Bolívia. Esta cidade teria sido fundada em 13.000 anos antes de Cristo por seres que vieram de um sistema solar distante e escolheram a civilização dessa cidade para guardar os segredos sobre o planeta Terra. Um desses segredos seria a respeito de Eldorado. A lenda de Yacacor ganhou os holofotes ao redor do mundo e inspirou obras como o filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal e o livro As Crônicas de Yacacor, publicado nos anos 70, mesma época que ocorreu outro fenômeno também na Amazônia brasileira. A lenda de Yacacor falava também sobre pirâmides ocultas na floresta amazônica, localizadas justamente em regiões fronteiriças entre Brasil, Colômbia, Peru e até mesmo Bolívia. O que antes era mistério acabou sendo comprovado. No dia 1º de agosto de 1979, a revista Veja chegou a promover um sobrevoo à região da Serra da Gupira e publicou uma reportagem a respeito das pirâmides da Amazônia intitulada O Enigma da Floresta. Abre aspas. Numa imensa planície amazônica, no alto Rio Negro, 3 morros em forma de pirâmide, que o exame das fotos indica serem capricho geológico. Em 2016, uma equipe de exploradores e pesquisadores encontraram um complexo de pirâmides com 80 metros de altura em uma área remota da floresta amazônica equatoriana. Essas pirâmides eram feitas com enormes blocos de pedras irregulares que podiam chegar a 2 toneladas. Ao redor do complexo foram encontrados artefatos como objetos de cerâmica e metais, além de sepulturas que indicaram ser de uma civilização hierárquica. O mais misterioso é que foram encontrados também alguns artefatos difíceis de serem manuseados por seres humanos, o que levou Bruce Fenton, o escritor e pesquisador, a crer que aquele complexo de pirâmides se tratava da cidade perdida dos gigantes, que existiu na América do Sul bem antes do surgimento dos Incas. Em 2018, um grupo de pesquisadores do conceituado Instituto Alemão de Arqueologia encontraram outras estruturas similares a pirâmides, mas desta vez em uma região chamada Llanos de Morros, no estado de Beni, na Bolívia. Ao redor dessas estruturas, todas elas interligadas por uma espécie de estrada, também foram encontradas sepulturas com oferendas e objetos cerâmicos. Os pesquisadores estimam que essas estruturas, que compreendem uma área de 110.000 quilômetros quadrados, foram erguidas entre 400 e 1.400 anos antes de Cristo. Aqui no Brasil, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá descobriu 22 ilhas artificiais na floresta amazônica. E qual é o peso dessas descobertas? É que essas ilhas, como elas foram criadas, mostram que as civilizações indígenas lá no passado eram muito mais organizadas e avançadas do que a história narra. Acredita-se que essas ilhas artificiais foram construídas há 1000 anos antes de Cristo e tinha como objetivo abrigar os povos indígenas durante as grandes cheias.
Algumas dessas ilhas possuem mais de 200 metros quadrados, mostrando que a engenharia usada na época era bem mais avançada e complexa do que nós imaginávamos. De acordo com o pesquisador Mário Amaral, construções similares a essas ilhas foram encontradas na ilha do Marajó, no Pará, e em Llanos de Morro, na Bolívia, mesmo local das pirâmides. Isso, segundo o pesquisador, derruba o mito de que poucas civilizações antigas eram capazes de desenvolvimentos considerados sofisticados em determinadas épocas, inclusive entre os séculos XVI e XIX, exploradores portugueses e espanhóis que navegaram pela Amazônia fizeram relatos sobre essas ilhas. Entre mistérios, lendas e descobertas, fato é que conhecemos pouco a Amazônia e ela tem algo que atrai os olhares do mundo inteiro. Aí você pergunta, Felipe de Deus, mas você acredita nessas coisas? Bem, quem sou eu no interior de Minas Gerais, em um planeta em meio a provavelmente bilhões de outros planetas possíveis, dizer o que não existe ou o que existe? A minha opinião é bem irrelevante em relação a esses assuntos. Agora, provavelmente você já ouviu falar do famoso Triângulo das Bermudas. Agora, pode ser que você nunca tenha ouvido falar do Triângulo da Amazônia. A cidade de Santarém, no Pará, a cidade de Porto Velho, em Rondônia, e a cidade de Manaus, no Amazonas, juntas, formam um gigante triângulo sob a floresta amazônica. Ao longo de décadas, diversos pilotos que sobrevoaram essa região supostamente viram no meio da mata amazônica estruturas gigantescas, algumas cilíndricas e brilhantes, outras estruturas em forma de cúpulas, e todas elas interligadas por uma espécie de vias de acesso em espiral. Segundo supostas testemunhas, o aspecto dessas estruturas era parecido com cidades, só que do futuro. Não é à toa que esses pilotos teriam a batizado de Cidade do Ano 3000. Outras testemunhas que teriam visto essa mesma cidade e alegado que ela superava as expectativas dos mais modernos filmes de ficção científica a batizaram de Buck Rogers, que era o nome de um personagem de uma história em quadrinhos publicada nos anos 20 e que se tornou série na TV norte-americana. Buck Rogers era uma espécie de viajante no tempo. Só que tinha outra questão curiosa. Essa cidade aparecia tão misteriosamente quanto desaparecia. Ela só era vista quando ela queria ser vista, algo muito parecido com Wakanda. É como se nós tivéssemos a Wakanda brasileira. Outro ponto interessante nessa história é que o Triângulo da Amazônia supostamente teria anomalias similares ao Triângulo das Bermudas. As aeronaves que sobrevoavam a região do Triângulo da Amazônia sofriam interferências em seus equipamentos de navegação e de comunicação e ficavam temporariamente sem rumo. De acordo com um suposto relato, um piloto teria avistado uma longa pista de aterrissagem nessa cidade misteriosa em meio à mata amazônica e, por motivos desconhecidos, sem nenhuma orientação, decidiu então pousar. Porém, ao se aproximar da pista, ela simplesmente desapareceu. Em questão de segundos, o trem de pouso da aeronave começou a se chocar com as árvores, forçando o piloto a subir antes que causasse um acidente fatal. Outros pilotos ainda teriam relatado que suas aeronaves, enquanto sobrevoavam a região do Triângulo da Amazônia, foram perseguidos e escoltados por objetos voadores não identificados. Uai, seu app de vídeos curtos.